Olá, tudo bom com vocês? E aí, como estão as aulas online? Tudo certinho? Que bom! Vamos para mais uma aula de evangelização hoje, crianças? Vamos fazer a nossa prece inicial? Então vamos lá. Todo mundo então de olhinhos fechados, elevando o pensamento a Deus. Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre de amor, agradecemos por essa tarde, que nós possamos hoje aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Pedimos em especial para que os senhores possam nos proteger, olhar pelos nossos lares, pelas nossas famílias e por todo o mundo. Assim, pedimos a permissão para que possamos dar por iniciado em mais uma aula de evangelização. Muito bom! Gente, quero fazer umas perguntas para vocês. Quem sabe a maneira pela qual Jesus falava? Ele falava por parábolas, não é? E quem sabe o que é parábola? Nós já conversamos sobre isso em algumas aulas. Responderam por aí? Gente, parábola era as histórias, vamos dizer assim, que Jesus tecia, que ele contava para poder levar ao conhecimento das pessoas naquela época os seus ensinamentos. Então ele utilizava de todas as coisas que faziam parte do dia a dia dessas pessoas daquela época, para que eles pudessem compreender a mensagem de Jesus. Então eram histórias contadas com elementos que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas e que assim Jesus passava os seus ensinamentos, tá bom? E mais, alguém já ouviu falar em samaritano? Quem já ouviu falar? Isso lembra alguma coisa? Pois bem, vamos descobrir então o que é samaritano agora. A nossa aula de hoje, nós vamos contar e conhecer a parábola do bom samaritano, tá? Vocês estão prontos? Vamos lá? Ao longo da nossa história, vamos disponibilizar figuras, ilustrações para vocês acompanharem a aula. Vamos lá? Gente, das muitas lições que até agora aprendemos sobre Jesus, seu nascimento, sua vida, o seu poder, tá? Vamos conhecer hoje uma parábola que ele nos ensinou para aprendermos como amar o nosso próximo, tá? Livre de preconceitos de raça, de condição social, enfim. Então hoje a nossa aula é uma continuidade da aula passada, tá? Quando Jesus andava aqui na Terra, muitas pessoas que o acompanhavam eram instruídas, tá? Eram estudiosas e conheciam bem toda a lei de Deus que foi ensinada por Moisés, tá? Algumas dessas pessoas tinham títulos. O que é isso? Haviam os doutores da lei, os sacerdotes e os levitas. Vou explicar aqui para vocês o que essas pessoas faziam, tá bom? Os doutores da lei eram os homens encarregados de estudar, de interpretar e de ensinar a lei de Deus, tá? Aquelas leis que foram ensinadas por Moisés. Os sacerdotes eram os homens que faziam os serviços religiosos, tá? E ensinavam o povo a cumprir a lei de Deus. E os levitas ajudavam os sacerdotes nos serviços religiosos, tá bom? Então aqui nós temos três figuras: os levitas, os sacerdotes e os doutores da lei. Vocês acham que os doutores da lei, os sacerdotes e os levitas, porque conheciam muito bem a lei de Deus, eram todos pessoas boas, estavam todos salvos, ou melhor, seriam felizes na vida eterna, como Jesus dizia? O que vocês acham?
Vejamos nós espíritas. Vamos pegar como exemplo nós, tá? Nós estudamos o Evangelho de Jesus, né? Nós estudamos os ensinamentos de Jesus. Nós frequentamos as aulas de evangelização, tomamos o passe no centro, né? Quando o centro estava aberto, nós tomávamos o passe, nós tomávamos a aguinha fluidificada e achamos que os espíritos nos ensinam muitas coisas lindas, não é? Mas será que nós estamos fazendo força para praticar tudo que Jesus e os espíritos amigos nos ensinam? Será que somente porque nós estudamos os ensinamentos de Jesus, porque nós somos espíritas, nós alcançaremos a felicidade eterna? Será que só frequentar, que só assistir a aula, que só conhecer os ensinamentos faz de nós pessoas boas? Não, gente. É preciso que nós façamos muita força a fim de praticarmos tudo o que nós aprendemos. Por quê? Não é o saber do Evangelho que nos salva, mas nós teremos a salvação se soubermos praticar, olhem aí, praticar os ensinamentos de Jesus, tá? E nós podemos resumir todos os ensinamentos de Jesus em uma só palavra. Que palavra é essa, gente? Caridade, tá bom? E é por isso que os espíritos, eles nos ensinam que fora da caridade não há salvação. E o que é caridade mesmo? Caridade, gente, é amor ao próximo, tá? É ajudar a todas aquelas pessoas que precisam de nós, tá bom? Então, dando continuidade à nossa história sobre a parábola do bom samaritano, os doutores da lei, os sacerdotes e os levitas do tempo de Jesus moravam numa região chamada Judéia, tá? Vizinho deles, na Samaria, morava um povo com quem eles não se davam muito bem, tá? Assim, os judeus moravam na Judéia, tá? E faziam pouco caso dos samaritanos, moradores de Samaria, tá bom? Então, gente, os judeus, eles achavam que só eles estavam salvos, porque conheciam muito bem a lei de Deus, e que os samaritanos eram uns pobres coitados, porque eram esquecidos de Deus, não havendo assim salvação para eles, tá bom? Seguindo a nossa história, em um dia, um doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, o que devo fazer para ser feliz na vida eterna? Então Jesus respondeu: que é que você aprendeu na lei de Deus? O doutor da lei falou para Jesus que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus elogiou a resposta daquele doutor e acrescentou: se você fizer isso, será feliz na vida eterna. Mas aquele doutor, tão cheio de sabedoria, não sabia quem era o seu próximo. Então perguntou: e quem é o meu próximo, mestre? Foi aí que Jesus contou ao doutor da lei a parábola do bom samaritano. Vamos conhecê-la? Um homem caminhava da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó. Ladrões o feriram e roubaram tudo que ele levava, deixando o pobre homem caído meio morto na estrada, bem machucado. Pouco depois, um sacerdote que vinha pelo mesmo caminho viu o homem caído e foi andando como se nada tivesse visto. Mais tarde, passou por ali um levita. Olhou o homem ferido na estrada e continuou o seu caminho também como se nada tivesse visto. Passado algum tempo, veio pela estrada um samaritano, tá? Aqueles moradores da cidade de Samaria, que os judeus não gostavam muito. Lembraram? Pois bem, viu o homem caído,
chegou perto e teve uma pena muito grande daquele pobre coitado, todo ferido e deixado sozinho ali. Então, o que ele fez? Ele apanhou um óleo, tá, que ele trazia consigo, fez curativos nas feridas do homem e colocou em cima lá do animalzinho em que ele vinha montado. Conduziu o ferido para uma pensão. Ali cuidou do ferido e no dia seguinte apanhou dinheiro e pagou o dono dessa pensão e lhe disse: tome cuidado com o homem ferido. Na volta da viagem eu lhe pagarei o que você gastará mais com ele, tá bem? Quando Jesus terminou de contar essa história, virou-se para o doutor da lei e lhe perguntou: qual dos 3 homens você acha que é o próximo desse homem ferido? Respondeu logo o doutor: aquele samaritano que foi bom para com ele. Então Jesus disse ao doutor: pois então vá e faça o mesmo. Gente, e vocês sabem o que é esse mesmo que Jesus nos mandou fazer? Pensem aí, o que é esse mesmo? Isso mesmo, gente, é fazer a caridade, é ter amor para com todos os que nos cercam, tá? Não se importando com a raça, com a religião, com a maneira de pensar de cada um. Entenderam a história? Entenderam, compreenderam essa parábola que Jesus veio nos trazer há mais de 2000 anos atrás? E aí? Nós agora estamos terminando essa aula e vamos procurar atender então o nosso Mestre Jesus, que pediu ao doutor da lei. Vamos nos esforçar para fazer o mesmo? Muito bem. Então agora, crianças, eu vou deixar uma foto, tá? Aqui no nosso vídeo e vou deixar também lá no grupo dos pais no WhatsApp, tá? Essa foto é a atividade que nós faríamos em sala de aula e eu achei ela muito importante, tá? É uma palavra cruzada cuja palavra-chave é samaritano. Então ali em vertical temos de escrever samaritano, tá? E dali vocês vão preenchendo com as palavras correspondentes de acordo com o texto que tem abaixo da nossa palavra cruzada. Espero que vocês façam esse exercício porque ele vai complementar muito bem a nossa aula de hoje, tá bom? Então, chegamos ao fim. Vamos encerrar a nossa aula com uma bela prece de agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudarmos. E que não basta só estudar, nós temos que o quê? Praticar. Muito bem. Então agora todo mundo de olhinhos fechados, elevando o pensamento a Deus. Deus nosso Pai, Jesus em especial, agradecemos por termos acesso aos seus ensinamentos. Agradecemos por essa parábola de hoje que aprendemos. Que nós possamos tomar como exemplo o Senhor e que nós possamos fazer o mesmo, praticar a caridade para com todos os nossos irmãos que necessitam. Assim, pedimos proteção e pedimos auxílio para que nós possamos trabalhar e praticar tudo que o Senhor nos ensinou. E assim, pedimos a permissão para que possamos encerrar mais uma tarde de evangelização. Que assim seja. Uma excelente semana para vocês. Um beijo grande. Tchauzinho!